Estamos aqui finalmente. Vocês me pediram tanto e ela veio. É porque a gente é amiga? Eu não sei. Não, ela dá várias entrevistas, mas ela é bem seletiva porque ela é tímida, né, Rê? Você é bem tímida. Sou tímida, sou muito tímida. Bem tímida mesmo. Mas assim, quando você a conhece pessoalmente, ela não é tão tímida, mas para vídeo ela tem essa timidez, mas eu consegui puxar ela aqui e vocês também pediram muito. Então hoje a gente vai entrevistar finalmente a Regiane Cobra, a dona da penga toda, entendeu? Do caldeirão místico que vocês amam, que eu amo, que eu puxo o saco. E é isso aí, entendeu? E ainda fica aqui no meu bairro, que é maravilhoso. Então, assim, é um prazer te receber, Rê, como bruxa, como amiga, como. Porque, gente, eu forcei a Rê a ser minha amiga, na verdade. Forçou nada, não E precisou forçar muito, não. toda vez que eu vou pro Caldeirão, eu fico lá o dia inteiro. Eu até sinto falta agora na pandemia, porque é um saco, né? A gente também não pode ficar muito tempo no espaço e tal, e tem que dar espaço para as pessoas entrarem também. Mas assim, quem não conhece a loja, eu vou deixar todos os links. Se ainda tem alguém que não conhece essa loja, por favor. E se você não mora aqui em São Paulo, né, você pode acessar o site, porque tem uma loja virtual também que você pode comprar aí os produtos e qualquer coisa também. Acho que se vocês verem produtos no Instagram e não tiver na loja, você manda o WhatsApp que elas correm atender vocês direitinho, tá? Então, Rê, faça aí a sua apresentação para as pessoas pela primeira vez aqui no nosso canal peculiar. Canal da Tita. É. Bom, gente, eu sou a Regiane Cobra, eu sou idealizadora e proprietária da loja Caldeirão Místico. É um prazer estar aqui, né, Tita? A gente conversa bastante, a gente é amiga, é uma cliente que virou minha amiga, né? Então, cada vez que ela vai lá na loja, a gente é horas batendo papo e conversando, e rindo, e Rindo, chorando, rindo e muito. tudo, né? É muito bom mesmo. E essa pandemia aí acabou deixando essa lacuna, né, Tita, pra gente, né? Fica Não. difícil agora a gente conversar. Mas a Bom, gente se vê como dá, né, Rê? E a Rê também dá aulas sim. online, né? Ela tá dando aulas de tarô. O que mais, Rê? Tarô? Olha, por enquanto eu estou dando tarô, vou começar depois uma turma de baralho cigano que ainda está um protótipo. Eu acho que foi um dos cursos que eu consegui trazer para o modo online, que eu não senti nenhum empecilho, né, em relação à distância. Eu tinha bastante restrição com cursos online, eu gostava muito dos presenciais, mas eu acho que a pandemia fez eu quebrar um pouco esse paradigma. E eu trouxe o tarô, que tem sido bem bacana. Estamos aí com várias turmas já formadas, E o pessoal está aproximou bem, jogando. né? O pessoal conversa. Aproximou e foi muito bacana, porque a gente conheceu gente do Brasil inteiro, Uhum. né? E formou um grupo super bacana. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente faz encontros mensais com os ex-alunos. E assim, é muito gostoso ver a interação das pessoas, as pessoas participativas. Virou um grupo de amigos, né? É, vira Então, eu mesmo. acho que o tarô tem além de todas as ferramentas que ele traz essa questão que agrega, né? Que a gente conversa, a gente se diverte, a gente se aconselha, e está sendo maravilhoso, uma experiência muito gratificante mesmo. E vamos começar então com as suas perguntas. Fala, Eu, vamos lá. eu acho legal porque toda vez que eu falo para as pessoas, os entrevistados, eles falam assim: ai, Tita, mas o que você vai perguntar? Não Ué, judia de mim, hein, Tita? Não judia. as perguntas praticamente são as mesmas para todos os entrevistados. A gente só não sabe o que desenvolve na resposta. E a gente vai dando umas perguntadinhas. Mas assim, a primeira pergunta, vocês que já conhecem aqui meu canal, né? Vocês já sabem que é sempre relacionado à história mesmo da pessoa, porque é muito importante. A entrevista peculiar, ela existe para vocês entenderem que todo mundo tem um caminhar espiritual diferente. Cada caminhar espiritual é único, né? Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso e terem um canal onde vocês podem assistir as pessoas falando sobre isso, contando ali intimamente, porque a gente vê muito a loja Caldeirão Místico, ou a pessoa que faz o produto, o artesão, artesã e tudo mais,
mas às vezes falta muito da gente saber a história mesmo, porque nem todo mundo também trabalha a sua própria imagem, né? Às vezes trabalha só a loja e tudo mais. A Rê tá trabalhando isso, a gente toda vez puxa a orelha dela, faz um canal, Rê, faz um canal. Ah, Tá é um caminhando. projeto, é um É um projeto, é um projeto. projeto. Então, assim, porque a É, eu estar gente aqui hoje já estou vencendo alguma coisa, é né? verdade, porque precisa mesmo de pessoas com a mente mais aberta, com pessoas com experiência. A Rê tem muita experiência, mais que eu, assim, a Rê é muito mais tempo que eu. Então, assim, é muito importante ter essa galera na internet ensinando, falando, aconselhando e por aí vai. E saber a história de vocês, eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Então conta pra gente, Rê, o seu primeiro contato com a espiritualidade. Tipo, se foi quando você era pequena, essa história também que a gente quer saber, assim. O seu primeiro contato, como que como que foi para você, assim? Foi alguma experiência ou veio da sua família, desde pequenininha? Olha, eu tenho uma história longa com a espiritualidade, né? Já passei por várias situações espirituais, mas a minha grande sorte, né? Eu fui uma criança que teve bastante questões mediúnicas desde pequena, muito pequena, mas eu tive a sorte de ter uma família, né? Os pais que já eram espiritualizados, né? E que isso me ajudou, foi uma base muito sólida para mim. Uhum, Não acontece com todas as crianças que têm essas manifestações mediúnicas, mas eu tive a sorte de ter pais muito atenciosos nesse sentido. O uhum, meu pai, ele sempre foi místico, era frater da Ordem Rosa Cruz Amorque, quando eu era pequena, uhum. então eu estava muito acostumada a ver meu pai toda semana montando o altar, né, e fazendo o Ah, Sanctum Celestial dele. E eu era muito curiosa, né? Eu perguntava o que era, ele falava que eram estudos dele, uhum, místicos, né? Mas que eu não podia ter acesso. Ele não deixava ninguém ter acesso, era algo bem fechado. uhum, Mas eu via sempre, né? Ele esperava a gente dormir, era sempre no mesmo dia da semana, né? Ele esperava todo mundo ia dormir, ele montava o altar dele ele era desmontável, ele não deixava para todo ah, mundo é? ver. Ele tinha uma maleta, né, onde tinha todos os instrumentos ali ritualísticos da ordem, e Aham. ele no dia ele montava, né, eu lembro que ele fazia até na mesa de jantar, ele montava a mesa com os artefatos dele e fazia os estudos das monografias, que eram os estudos da Ordem Rosa Cruz, e tinha Uhum. toda aquela ritualística, né, eu via ele levantando, fazia sinais, né, às vezes eu ficava espiando, ele dormia, eu ficava espiando, achava muito curioso. Então, eu já tinha essa referência do meu pai. E quando criança, assim, eu tive muitas manifestações mediúnicas, principalmente eu tinha clarividência. E a minha primeira manifestação de entender o mundo dos mortos foi quando eu perdi minha avó paterna. Uhum. Eu lembro que foi uma experiência que para mim foi bem marcante, porque a minha avó tinha falecido, mas eu via a minha avó no funeral. E eu Nossa. comentava com a minha mãe que a minha avó estava ali, né? Eu não entendia por que eles estavam chorando pela minha avó. E minha mãe ficava, fica quietinha, não fala nada. Minha mãe tentava me blindar, né? Porque não era algo que eu poderia estar falando ali. Uhum. E aquele dia foi bem marcante, porque a minha mãe teve que vir embora antes, porque eu não parava de falar sobre aquilo. Eu via minha avó o tempo todo do Aham. lado do caixão. E eu lembro que a gente pegou um táxi naquela época, voltou para casa antes do enterro. E quando eu cheguei em casa, ela foi me dar um banho, preparar o banho, né? Eu Uhum. vi minha avó dentro de casa também. Foi quando eu tive Nossa. a consciência de que alguma coisa estava diferente. Até então, eu não conseguia entender o que era a pessoa estar desencarnada, né? Tá do outro Você via lado ela, então, como do se ela véu. tivesse viva. Viva. E aí que eu entendi, porque a minha avó não tinha ido com a gente embora, né? Foi quando minha mãe sentou Uhum. comigo, conversou, eu fiquei assustada, eu chorei. E aí eu consegui identificar que muitas pessoas que eu via, né, quando eu via e comentava com a minha mãe, eram pessoas que já estavam mortas. E você E aí tinha eles quantos tiveram uma anos, mais ou ascensão menos, Rê? há 4 anos. Nossa, é muito nova. Tinha 4 anos. Aí eu tive uma atenção maior dos meus pais em relação a isso, principalmente da minha mãe, que ficava mais tempo comigo naquela época. Então, Uhum. assim, a minha experiência com a espiritualidade, eu acho que começou ali, Uhum. né? Esse primeiro contato ali com as sensações extrasensoriais, né?
E depois, na minha adolescência, por volta dos 15, 16 anos, quando eu comecei ali a ter interesse pela espiritualidade, porque meus pais nunca me forçaram nada, eu tive uma educação muito livre, né? Eles nunca me forçaram uma religião, a minha mãe tinha uma religião diferente do meu pai, a minha mãe teve uma formação mais católica, depois ela foi para a Umbanda, mas quando eu era pequena, minha mãe já não frequentava mais lugar nenhum, meu pai só que era da Ordem Rosa Cruz, e eles me deixaram muito livres para escolher o meu caminho. Com 16, 17 anos, eu comecei a querer encontrar alguma coisa, entender mais os meus processos, eu tinha sempre muito apoio deles. Foi quando meu pai me apresentou a ordem, então eu passei a ser da ordem, eu tinha 18 anos, faço parte da Ordem Rosa Cruz até hoje, porque ela não é uma ordem religiosa, a gente tem que deixar isso bem claro. A Ordem Rosa Cruz é uma ordem mística filosófica, né, que ela trabalha o despertar do o autoconhecimento e o despertar, né, dos nossos poderes interiores. Então, eles trabalham o desenvolvimento do ser humano para ter uma vida plena. E é uma ordem que me deu uma base muito grande de ritual, dos meus poderes psíquicos, de como eu podia acessar esses poderes, das leis universais. Então, ele me deu uma base muito fortalecida, uma base mesmo, uma coisa muito fortalecida de tudo que veio depois, né? Muita informação. E eu sou da ordem até hoje, né? Comecei com 18, tem aí 33 anos de ordem. Faço os meus sanctums, independente dos meus rituais de bruxaria, porque ela não é uma ordem religiosa, ela é uma ordem muito livre, e eu sempre prezei pela liberdade, sempre. Segui outros lugares, passei pela Wicca, fiz as minhas iniciações, conheci a bruxaria tradicional, sempre trabalhei muito dentro das questões tradicionais da bruxaria, durante um longo período da minha vida. Depois eu parti mais para uma bruxaria mais independente. Tá. E, assim, eu sou muito sincera em dizer, Tita, que a partir do momento em que a minha magia amadureceu em mim e que eu consegui desenvolver os meus poderes individuais, reconhecer em mim, né, que eu poderia trabalhar a minha espiritualidade dentro da magia, dentro da bruxaria, de todos os conceitos que eu acredito que para mim são importantes, eu me empoderei. Tá. Né? Você Então, é isso para mim dos foi anos 70. dos anos 70. Tá. Eu nasci em 69, eu tenho 51 anos. Esse ano eu faço Para 52. pessoas Já estou entenderem caminhando. a sua geração. Esse ano eu faço 52. É porque ela tem uma cara que não parece, né? Então, Ai, vocês antes acharem que fosse, ela tem né? 30 anos. Magia, né? Magia. Mas Quem é me legal, eu sempre dera. peço, pergunto para as pessoas a idade, para o pessoal entender a geração mesmo que Eu não vocês tenho problema viveram. nenhum com a minha idade. Eu gosto muito da minha idade, inclusive. Eu falo que eu estou num período muito bom da minha vida. Eu acho que a maturidade, obviamente que a maturidade não está relacionada à idade, né? A gente tem que deixar muito Com claro isso. certeza. Mas hoje eu me sinto mais madura. Isso, para mim, dá uma força para mim muito grande. Dentro da questão da minha história também, dentro da magia, eu sempre gostei muito da parte ritualística, mas eu sempre gostei muito da magia psíquica, que foi onde eu me encontrei e percebi as questões, né, que aconteciam comigo na minha infância, essas facilidades que eu tinha psíquicas. E eu consegui dominar mais todo esse, vamos dizer, esse dom, esse potencial que eu tinha e que eu não sabia trabalhar. Eu me encontrei muito na questão mais psíquica. Mas eu volto a dizer, eu me encontrei muito quando eu despertei em mim o meu lado mais individual, quando eu comecei a ritualizar da minha maneira, quando eu continuei estudando e praticando os estudos que eu fazia, porque bruxaria exige estudo e dedicação, é um ofício. E dentro dessa liberdade que eu sempre prezei, eu acho que é muito importante a gente ter o nosso lado da nossa individualização respeitada. Tá? Então, é o que eu levo para os meus filhos também.
Com isso, quando você começou a trabalhar mais essa sua individualidade, que você falou que você fez parte de grupos, né? Você teve essa experiência com covens, grupos e etc. E quando você decidiu não sair, né? Mas tipo começar a andar ir também para uma caminhada mais solitária ali, porque às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa ela tem uma individualidade, não sei o quê, mas ela também pode participar de grupos e também pode depois ter Pode. uma fase individual, tanto faz, gente, não é um negócio assim que é uma lei, entendeu? Uma regra, ai, só solitário, não. Eu acho que você se você estiver numa fase que você precisa estar ali junto com o grupo, você vai lá e celebre, faz seus rituais em grupo, ou quando você está sozinho. Mas quando você decidiu se afastar um pouco e entrar nessa fase mais solitária, você sofreu algum tipo de preconceito? Preconceito, não. Assim, os meus trabalhos em grupo foram muito importantes para mim, Uhum. muito. Fazem parte da minha história e eu honro, né, com todas as minhas forças. Foram pessoas muito importantes na minha vida, todas as pessoas que passaram na minha vida. Aquelas que me trouxeram alegrias, aquelas que me trouxeram também desafios, porque também a nossa jornada é feita também de desafios, a gente cresce com eles. Uhum. Sempre foi muito produtivo, aprendi muito, desenvolvi muito. Quando eu saí dos grupos e passei a trabalhar mais solitariamente, na verdade foi um momento de vida meu, né? E eu gosto muito de estar atenta aos sinais. Eu não forço nada que não seja natural. Então, quando a vida começou a me cobrar a presença em outros lugares, na época era meu trabalho, que exigia muito de mim, eu não conseguia estar 100% com as pessoas, eu não conseguia me dedicar 100%, né, dentro do coven, dentro da tradição, eu não conseguia dar de mim o que eu precisava doar, né, eu acho que quando a gente se dispõe Uhum. a fazer um trabalho espiritual, seja em qual religião for, tá? A gente tem que estar 100%, a gente tem que estar de alma. A Total. gente tem que estar íntegro ali, né? Não, a gente não pode fazer as coisas pela metade. Quando eu percebi que eu não conseguia por conta das minhas outras atividades, né? Meu trabalho, minha família, que estava exigindo muito de mim naquela época, eu achei mais prudente e responsável da minha parte me afastar, né, e deixar ali a minha função para pessoas que poderiam se dedicar mais. Mas eu não deixei as minhas práticas. Eu adaptei as minhas práticas para a minha realidade no momento, Uhum. mas eu senti com o tempo uma liberdade muito grande de fazer a minha própria magia. Foi quando eu comecei ali a trabalhar as minhas próprias magias, os meus próprios encantamentos, Uhum. ritualizar da minha forma. Obviamente, sempre tem o conhecimento que a gente já adquiriu ao longo do Sim. caminho, Uhum. né? Que teve contribuições de outras pessoas, que eu acho isso muito importante, mas não diminui o meu religar com a minha divindade, com as minhas Uhum. divindades, tá? Isso para mim foi muito, muito importante. Eu Você até. perguntou para mim sobre preconceito, né? É. Dentro dentro da bruxaria, não sofri, né? Muito pelo contrário, eu sempre fui muito bem acolhida em todos os lugares que eu fui. Uhum. Agora, de amigos que não faziam parte da bruxaria, porque eu acho que a minha vida, muitas pessoas devem viver o que eu já vivi, Uhum. né? Eu não vivi uma bruxaria aberta, né? Eu não me intitulava ali bruxa, ou que eu fazia bruxaria, que eu estava dentro de um processo iniciático. Eu tive uma vida muito paralela, porque meu trabalho não permitia, né? E meu círculo de amigos, que já eram amigos da minha família, amigos do meu marido não fazia parte da tradição, não tinha a mesma visão espiritual que a minha, sempre me respeitou muito, mas não obrigatoriamente ele tinha que me seguir, a gente tem que Uhum. ter respeito pela individualidade, né? Total. Esses amigos, que eram amigos de grupo, amigos de muito tempo, quando descobriram que eu fazia parte de um grupo de bruxaria, eu sofri preconceito. Foi a primeira vez na vida que eu sofri preconceito. E percebi o quanto isso dói. É. O preconceito dói na carne, Uhum. não é só no coração, dói no físico. É uma dor muito difícil de lidar. E quando a gente sofre algum tipo de preconceito, independente de
qual preconceito for, a gente começa a questionar o nosso hábito de julgar também, porque o julgar está em todo mundo, nós temos é cultural isso. E nós julgamos todo mundo que tem uma ideia, né, que tem um pensamento que discorde do nosso, né, que é diferente do nosso, né? A opinião pessoal desfavorável à opinião do outro, à ideia do outro. Isso é preconceito. Então, esse hábito de julgar, quando a gente sofre preconceito, a gente começa a avaliar a nossa forma de julgar também. O quanto a gente também tem isso em nós. Então, foi um processo que, apesar de doloroso para mim, porque eu perdi amigos, tá? Vamos dizer, amigos não eram, porque se eles não me aceitaram como eu era, na minha verdade, eles não gostavam de mim no meu total, né? Eles gostavam da parte que eles achavam de mim. Mas eu perdi pessoas, né? E tive muitas decepções. Mas, por um lado, foi bastante interessante para mim, porque eu comecei a me autoavaliar também. O quanto eu tinha aquilo em mim, o quanto eu tinha o hábito de julgar as pessoas que pensavam diferente de mim, né? E eu comecei ali a me lapidar também. Eu acho que a gente precisa reverter todo o mal num bem maior, né? De se auto-melhorar, né? De se avaliar, de se reconstruir, de não se deixar se abalar. E eu criei uma força interna que eu passei a não esconder mais nada de quem eu era, dos cultos que eu fazia, das coisas que me agradavam dentro da espiritualidade, como eu fazia antes, com medo do julgamento das pessoas. Então, eu acho que tudo isso também me trouxe uma fortaleza que eu não tinha antes. E a Rê é de escorpião. Escorpião com ascendente em quê, Rê? Sagitário. Não, eu sou ascendente em Virgem, Lua em Sagitário. Olha que interessante. Tô Eu não chata, lembrava do Sagitário. Não. Não, o Sagitário eu acho que dá uma leveza total. Por isso é toda. Sagitário tem essa questão do mestre interior, né? Por isso que tem toda essa questão minha da espiritualidade. E eu tenho uma coisa em mente que eu acho muito interessante. Quando eu era criança, eu tinha certeza que eu tinha vindo nesse mundo para trabalhar minha espiritualidade. Eu sempre fui muito espiritualizada, eu sempre gostei de espiritualidade. Eu pesquisava, quando criança, várias religiões. Eu Você já pesquisava. veio para uma família muito assim também, que super aceitou. Sim. Muito incrível. Mas o que eu falasse, eles iam dar o aval, né? O meu pai me indicou, na verdade, para a ordem, porque ele achou que, para mim, como não tinha um conceito religioso, eu ia compreender e desenvolver todo o meu potencial interior, me fortalecer. Ele queria que eu fosse uma pessoa, uma mulher forte, né? Meus pais sempre falaram isso. A gente sabe o quanto é difícil ser mulher, né, Tita? A gente sabe que é muito difícil, né? A gente vive um mundo, um patriarcado que tenta oprimir a gente de todas as formas. E não importa a geração, é sempre a mesma coisa. Não importa a geração, né? Então, eu sempre tive, meu pai sempre foi bastante enérgico, mas muito amoroso. Eu tive essa referência de pai e mãe, do sagrado feminino, do sagrado masculino, muito forte. E eles sempre me criaram, eles sempre me criaram para ser uma mulher forte, né? Então, eu sempre batalhei muito pelas coisas que eu acredito. Eu acho que a nossa crença pessoal, ela precisa se fazer presente, e na nossa espiritualidade também. Também. Né? Eu acho que a espiritualidade, ela precisa caminhar junto com as nossas crenças individuais. Não é aquilo que se apresenta para a gente, mas tem que fazer sentido para a gente. Eu acho que é por isso que muitas pessoas... Ficar tão preso é uma coisa que não evolui, né? Ficar só no... Não. Eu acho que as pessoas precisam estudar mesmo geral, assim, vai atrás. Lógico que vai ter algo que vai te brilhar mais os olhos, mas você ter o conhecimento de muitas coisas, muitas tradições, muitas filosofias, religiões, eu acho que isso abre um leque para você incrível. Abre. E assim, na bruxaria foi o que eu mais me encontrei, né? Porque trabalha essa questão da nossa ligação com aquilo que é natural, né? Eu nunca acreditei num Deus pai,
Eu já tinha essa dificuldade quando era criança, apesar de ter uma avó extremamente católica, mas a minha avó era benzedeira, né? Minha avó benzia. Minha avó era Era uma uma bruxa bruxa verde e não sabia, e não né? Minha avó sabia. benzia, fazia garrafadas de erva, curava as pessoas com as garrafadas dela. Eu não acreditava nesse Deus Pai. Para mim, a palavra Deus já trazia, já remetia a um dual, a mãe e pai. Eu já questionava isso quando criança, né? Então, o dual para mim já foi uma coisa que sempre sempre esteve presente na minha vida. O divino e o humano, o sagrado e o profano, o Deus e a deusa. Para mim não existe separação. Eu não consigo separar. Eu também não. Né? Eu Para acho que mim, não, acho que a gente que eu achei isso muito legal que você falou no amadurecimento da mulher, né? A gente como mulher, você vai amadurecendo ao longo da sua vida, tanto espiritual como nas experiências como mulher ou você que é um homem, não importa, uma pessoa. É que eu falo mulher porque a gente aqui é mulher. Mas assim, eu acho que nesse amadurecimento a gente vai precisar, a gente vai abrindo mais, né, todo esse leque e a gente vai vendo que existem coisas e não tem como negar aquilo. Tem uma hora que você tá numa energia mais luz, outra hora sombra, você busca o equilíbrio, que é o feminino, que é o masculino. Não tem como você vai, né? Eu acho assim, tipo, tem que ter essas duas energias para você encontrar um equilíbrio. Eu acho que faz parte, né? Tudo faz então. parte. E quando a gente encara de uma forma natural, faz parte do nosso dia a dia, não tem como. Né? Então, por exemplo, eu percebo quando eu estou numa energia muito yin e muito yang. Eu percebo quando naquele dia que eu estou naquela energia, né? E eu vou lá, eu acho que eu preciso estar naquela energia. Eu entendo a manifestação natural da minha energia, né? E eu percebo que naquele dia eu preciso estar com aquela energia. Sim, Mas isso não quer dizer que eu não vou depois trabalhar com a outra energia também. É sim. importante para mim isso, né? Mesmo porque é a energia, é o humor ali que tá vibrando, né? Tipo, uma hora você tem que estar energética, ação, e outra. Eu acho legal porque eu tenho aula de tarô com a Rê também, daquele jeito, né? Mas eu tento. Mas assim, eu sempre assisto as aulas da Rê quando eu posso, quando dá, assim, e a gente vê isso no tarô, né? Como as energias do feminino, do masculino. Meu, é muito incrível quando a gente. Eu falo isso porque a Rê é uma professora de tarô incrível. Então, você vê como isso tá em tudo. Tá no tarô, tá nos rituais, tá em você. Por isso que eu sempre falo também, esse negócio de gênero, esse negócio, sabe? Gente, todo mundo tem o feminino e o masculino dentro de si. Uma hora você vai estar vibrando um, outra hora você vai estar vibrando os dois numa mistura louca, você está querendo matar alguém e ao mesmo tempo amar aquela pessoa. Então, É isso assim, não mesmo. é? Então, eu acho que isso é muito das experiências de E vida acho que quando a mesmo. gente percebe isso também, a gente tem uma vida mais plena. Eu acho que a plenitude É, ela está no equilíbrio das energias. E é possível a gente trabalhar a luz, é possível a gente trabalhar a sombra. Não existe o bem e o mal, como as pessoas tentam ali colocar, né? Tentaram colocar a vida inteira na nossa cabeça. sim. A sombra é ruim, a luz. Não, não existe isso. É tudo equilíbrio, são energias complementares, opostas e complementares ao mesmo tempo, e a gente pode acessar uma e acessar outra. Faz parte de nós, não tem como a gente negar a nossa própria sombra, Uhum. né? Faz parte da nossa Eu lembro bem quando a gente se conheceu, que eu entrei assim, a gente estava conversando sobre os orixás e tudo mais. Foi a Rê que me deu uma empurrada assim para estudar mais essa parte. E aí você falou assim para mim, Tita, mas o seu lado sombra tá muito assim. Você precisa tenso. trabalhar o luz. Ela enxergava isso em mim de uma forma que, sabe? E dentro de mim eu sabia que aquilo estava realmente gritando muito. Mas é isso, quando tá gritando demais, a gente tem que olhar para dentro de si e ver o que está faltando ali para dar um equilíbrio. Senão o negócio explode, né? Ou você vira um poço de emoções, só chora o dia inteiro, depressão, não sei o quê. Ou você vira tipo uma máquina humana de tapas e chutes, entendeu? Então, eu acho que é o equilíbrio dos dois, mas não tem como, né? Eu acho, e o gostoso de a gente trabalhar dentro da bruxaria é que a gente consegue trabalhar com essas energias, né? A gente consegue fazer ali, ver isso, né? Nas nossas Uhum. práticas mágicas, nos nossos rituais, nos nossos feitiços.
Nós somos alquimistas, né? Quando a gente trabalha com as feitiçarias, com os Uhum. encantamentos, preciso estudar. Eu acho que trabalha um pouco também essa questão da gente evoluir dentro da magia através de estudo. E Uhum. isso é individual, não dá para comprar receitas prontas, não dá para comprar uma cartilha e seguir o beabá, porque cada Uhum. pessoa tem a sua energia diferenciada, a sua forma de ritualizar diferenciado. E eu acho muito bacana. Eu nunca fui uma pessoa muito que gostava muito de regras, dogmas, aquelas questões Uhum. de igreja para mim não entravam na minha Uhum. cabeça e sempre tinha alguma coisa que eu questionava, sempre fui muito questionadora, sempre gostei de estudar muito, para saber os porquês das coisas. Uhum. Então eu acho que a bruxaria me abraçou nesse sentido, de eu me sentir livre. Uhum. Eu lembro que teve um episódio, uma pessoa uma vez perguntou para mim assim, nossa, mas você cultua tal divindade, e também gosta de outra, e também gosta de outra, você não pode fazer isso. E eu falei para a pessoa, não posso, por que que eu não posso? Porque você não pode. Eu falei, eu posso, porque eu sou livre. É. E eu acho que a maior, assim, energia, acho que o que mais tem de encantador de ser um bruxo, uma bruxa, é a liberdade. É. Eu posso tudo, né? Eu posso cultuar as divindades que me chamam a atenção e eu preciso entender por que que elas me atraem, Uhum. por que que elas me chamam, o que que eu preciso aprender com elas, o que que elas têm para me dizer, o que que elas têm para contribuir com a minha jornada, com o meu Uhum. processo de espiritualidade. Por que que eu não posso? Posso, Por isso que né? Então incomoda tanta ali gente, né? é. Eu acho que a gente tem pessoas que passam, eu me entristeço muito quando eu vejo isso, porque a gente com a loja, a gente acaba tendo muitas pessoas que vão lá e Uhum. vão com muitas dúvidas, e vão com muitos medos, e vão com muitas crenças limitantes, e as pessoas sofrem por conta disso. Com certeza. Sofrem porque elas não conseguem ser elas mesmas, né? Uhum. Elas não conseguem se encontrar. Eu acho que a maior dificuldade que tem, né, o que é mais triste de se ver, é uma pessoa perdida nela mesma, né? Você se perde no seu próprio oceano, no seu próprio universo. Uhum. Eu acho que se reencontrar é um fator libertador. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa questão de julgar o outro, Uhum. de criticar o outro, de colocar uma lista de obrigações, porque as pessoas são individuais e o que serve para Ah, você, Tita, não vai servir para mim. com certeza. A sua receita de bolo vai caber na sua forma e não na minha. Na Uhum. minha vai sobrar ou vai faltar massa, Uhum. né? Então a gente precisa aprender a fazer a nossa própria receita, entender qual que é essa receita, o porquê dela, né? E por que nós temos necessidade de fazer isso. E trabalhar isso em poder pessoal, né? Estudar, obviamente, né? Uhum. Conhecer, estudar, praticar, mas eu acho que a liberdade é o ingrediente primordial. E respeito, né, Rê? Respeito, ética, respeito, Você ser tudo isso. esse negócio de ai, os bruxos, as bruxas são livres e não sei o que, fazem, né, o que bem. Não é bem assim também. A gente também, né? A gente tem as nossas próprias leis, né? A gente que trabalha mais a bruxaria mais individual, que se sente mais livre, não se fecha tanto, como eu sempre digo, não é errado você seguir algo ali que você gosta, faz bem para você, então tá tudo certo. Mas é engraçado que até agora todos os entrevistados que eu entrevistei são livres, né? São bruxas e bruxos livres. Mas é porque também eu acho que é o que acaba batendo mais na amizade mesmo, né? Eu tô trazendo os meus amigos aqui por enquanto, né? Até agora eu não trouxe ninguém que eu não tenha conhecido, mas a gente vê que a gente acaba andando alinhado um com o outro, assim, mas respeitando muito o espaço um do outro, né? E eu acho que, assim, independente de idade, né, que nem você falou, a gente sempre tem que dar ouvidos para o que a pessoa tá ali falando. Eu já ouço você porque para mim você é tipo uma matrona total, né? Tipo, virou mãezona. Mas assim, eu acho que independente de você fazer parte de grupos ou não, você trocar experiências com as pessoas, sabe? De Sim, conversar, importantíssimo. de falar, de tipo, olha, eu fiz isso aqui, eu não sei, vem cá, vamos conversar, o que que você acha? De trocar a mesma informação. E vocês que estão começando, né? Não importa a sua idade, você pode estar começando na bruxaria ou em qualquer tradição agora,
né? E você tem não sei quantos anos, de você pesquisar não só um livro, uma pessoa, um curso, um grupo, de você estudar mesmo, como a Rita falou. Parece muito redundante as pessoas ficarem repetindo, estuda, estuda, mas é isso. Precisa. Muita gente me pergunta, me dá dicas de livros para aprender e não sei o quê. Gente, não tem, tipo, 5 livros para vocês assistir, ou para vocês lerem. Existem milhares de livros que vocês precisam ler. Porque tem livro que você lê e que você fala assim, meu Deus, tá faltando milhões de coisas nesse livro. Tipo, isso aqui tá muito resumido. Ou livros totalmente machistas, livros de bruxaria machistas total, assim, de magia. Então, assim, você tem que ler de tudo para você ter essa percepção e filtrar o que te serve, né? Como a Rê disse, nem tudo vai servir para você, mas tem coisa que vai servir para mim, tem coisa que vai servir para o outro. E aí Tá você tudo vai... bem, não tem problema nenhum com isso, Exatamente. né? E aí você vai criando a sua própria espiritualidade, você vai caminhando, você vai se conhecendo, é uma evolução. Nunca ninguém vai chegar num nível e falar assim, agora eu sou o Merlin. Não existe isso. Tipo, todo mundo, a pessoa vai morrer e ela ainda vai estar estudando, entendeu? Tipo, ali ela, tipo, não parou, né? Ninguém chega num nível que você fala assim, esse aqui é o conhecedor de tudo. Não. A pessoa pode ter 100 anos, ela pode ter mais experiências que você, mas é a dedicação, entendeu? Então todo mundo quer mais. Pessoas que vão sentir necessidade de tradição, e eu acho válido, né? Eu acho que Não. as tradições existem para isso, Uhum. né? Ali tem muito tempo de experiência, pessoas que já estão na tradição há muito tempo, sacerdotes preparados, sacerdotisas preparadas. Se a pessoa sente essa necessidade, tem que procurar grupos, né, Uhum. sérios, de pessoas de tradições que vão formar ali o conhecimento, vão colocar a pessoa trilhando um caminho sólido dentro da bruxaria. Eu acho muito válido para quem gosta de seguir essas tradições e seguir grupos. Mas quem não gosta, às vezes quem tem, não consegue, não querem, também não tem problema, né? Também Uhum. existem outras formas de você estudar, aprender e praticar. As minhas filhas, por exemplo, elas entraram dentro meus filhos, né, dentro da bruxaria há pouco tempo. Até então, eles não queriam. Eu lembro E quando eu te tudo bem, conheci, você falou, eles ainda não têm muito interesse. Agora você vê. interesse. Agora eles estão mais A bruxos Carol, do que então, eu. total. Mais bruxas do que eu. E É. assim, eu percebo, assim, eu não sentei com elas, é o nosso dia a dia, né? São conhecimento passado de mãe para filha, de boca a boca, de ensinar na prática. E a gente, hoje eu vivo mais a minha vida, assim, uma vida mais voltada para a magia do dia a dia, né? Uhum. Prestando atenção nos elementos, eu falo com minhas filhas, pegar um dia para cuidar, de mexer com a terra, de honrar a terra, de fazer plantar, de criar mudas, e ali ter um olhar diferenciado para aquele ato, Uhum. né? Não é uma questão de paisagismo que vai deixar minha casa mais bonita, mas é Uhum. uma questão de estar lidando com aquele elemento, de honrar os elementais que estão ali. A gente tem esse cuidado. E minhas filhas começaram a também ter isso no dia a dia, Mas foi né? muito como o seu pai passou para você, né? Foi bem Exatamente. orgânico, né? Exatamente. E assim, meu pai é um super fã de eu ser bruxa, né? Porque meu pai não é, ele faz parte da ordem, adora magia, meu pai. A gente, agora eu tô um pouco afastada dele por conta da pandemia, tô super triste com isso. Eu Mas a lembro gente do seu sempre pai, conversa. festa de Ele, Halloween. ele às vezes estava lá na loja, você lembra dele lá? Sempre estava Tudo de prestigiando, branco, assim. conversando com os clientes ali, falando sobre magia. É muito engraçado, é muito engraçado. Mas ele tem essa questão, né? E eu acho que é fundamental se ter uma É. pessoa que te incentive, Uhum. sabe? De ser quem você é, de não ter medo Uhum. de encarar as coisas, mesmo que você tenha pensamentos diferentes das demais pessoas que estão ao seu redor, porque é o que acontece. Muitas pessoas Nossa, tem vivem a muita gente bruxaria de que forma escondida, não pode. né? Que não pode Nossa, ritualizar, que não pode mostrar os seus instrumentos nossa, dá mágicos, não dá pode uma acender uma pena. vela, né? Então, tem outras formas, e é tão bacana quando a gente consegue viver a nossa. Eu acho assim, obviamente, eu sempre falo que a nossa crença não serve para agredir ninguém. Uhum. Eu sempre falo isso para os meus filhos também. O que você acredita
não pode ser uma ferramenta de ataque. Total. Senão você não está trabalhando a sua divindade, né? Uhum. As suas divindades, os seus deuses, você não tá reverenciando dessa forma. Mas é importante a gente ser quem nós somos. Então, se você, né, que está me ouvindo agora, tem uma dificuldade de expressar o seu lado místico, a sua vontade de conhecer mais a bruxaria, de estude, né? Não desista, não, não entregue a sua espiritualidade na mão das pessoas, né? Se conheça, se permita. Se você não consegue acender uma vela na sua casa, faça meditações, faça visualizações, compre livros e estude, compreenda os elementos. Quando você vai fazer atividades normais no seu dia, presta atenção nisso, tenha um olhar diferenciado para as coisas. A magia ela começa a se manifestar na sua vida naturalmente. Quando você vê, você está manifestando a magia. Você está fazendo Ai, coisas gente, acontecer. imagina ela com um canal. Ai, dá vontade até de chorar. Não tenho nem condição Ela é disso. muito maravilhosa. Eu tenho certeza que tá todo mundo Não assim, ó. tenho, cara, não consigo É isso. isso, Né? Rê. É só você que faz isso. Ela Vocês começa, me cala, amor, chegam. é que só eu aprecio honestamente, porque o resto é tudo invejoso. Porque essa Imagina, é mulher é só você, as meninas do maravilhosa. bruxeiro, que fazem isso comigo. Vocês me colocam numa É, eles... situações que eu tenho que falar, meu. Ou você fala. Eu fico nervosa, eu falo que nem uma tagarela. Gente, Essa é ela a... começa a falar e é assim, você fica assim, ó. É isso mesmo, tipo assim, ó. Porque eu passei por isso, eu sei como que é, né? É É, difícil a gente tentar ser o que a gente não é. É muito é muito sofrimento. difícil. É Não, e eu muito vejo o sofrimento. pessoal falando sobre isso, a galera mais nova aqui, tipo, ai, Tita, eu não posso acender uma velhinha, que nem você falou, não posso ter um cristalzinho. Aí a gente tem que falar para essas pessoas, falar assim, meu, coloca, tipo, bota num lugarzinho, que nem o seu pai fazia, bota numa maletinha, abre a maletinha, né? Meu pai Dá um fazia isso. jeitinho, né? Ele Porque põe na maletinha, fechava a maletinha, porque não era uma uma coisa hora, aberta para a família, era uma coisa muito isolada, e a às vezes ordem pede essa realmente descrição. nunca vai ressoar mesmo, mas uma hora você vai ter a sua liberdade, a sua individualidade, a sua independência, e você vai poder ter o seu espaço onde você vai poder fazer. Mas enquanto você tá ali num espaço onde tem outras pessoas, às Acontece. vezes até você mora com amigos ou com pessoas, outras pessoas, cada um tem seu quarto e tal, vocês dividem um apartamento ou uma casa, e nem todo mundo concorda, mas tem que ter a sua individualidade, tem que ter o seu espaço, e você também tem que respeitar as pessoas da casa que não gostam, não estão na mesma vibe que você. Mas não desistam, como a Rê falou. Eu acho que Não não tem que desistam, desistir faça suas mesmo. mentalizações, faça É, suas meditações, as suas viagens astrais, mentaliza aquilo que você quer. Eu sempre falo que um bom bruxo, uma boa bruxa, precisa saber visualizar. Né? Se você não consegue se visualizar daqui a um ano como o que você deseja, você não consegue projetar nada. Tudo vem da intenção e da sua visualização, do seu poder mental. Então, acho que uma boa técnica é para quem não pode trabalhar com os instrumentos, é começar a trabalhar o seu psiquismo, né? Fazendo essas meditações, e trazendo isso para o seu dia a dia, né? Trabalhando com os elementos, vendo, né? Essas coisas mágicas no dia a dia, esses sinais naturais que surgem. E a gente, aos poucos, a gente vai fazendo as nossas magias mentais, as coisas vão se tornando mágicas na nossa vida. Quando você vê, as coisas começam a se manifestar. É muito interessante isso. uhum. Não é porque você não tem um altar que você não vai ser ouvido, que você não vai ter a sua espiritualidade, nada disso. Né? Às vezes você tem que internalizar mesmo e trabalhar, que nem a Rê falou, quietinho. Ou vai para o meio da natureza também, faça a sua conexão com a natureza. Nossa, tem É diversas fantástico, formas. né? Tem diversas formas de você explorar Fantástico. isso. Rê, isso e a sua loja? Como você começou a trabalhar na sua vida como o quê? Tinha a ver com espiritualidade ou não? Não tinha. Eu sempre levei uma vida muito paralela, né, Tita? Esse meu lado místico era uma coisa muito reservada a minha, como uma boa escorpiana, né? Você sabe que os escorpianos, eles são muito reservados. É. Então, a minha parte mística era minha, porque fazia parte do meu desenvolvimento, né? Das minhas descobertas, da Uhum. minha jornada individual. Então, não tinha nada a ver com a minha carreira. Eu tenho formação, eu fiz letras, minha primeira faculdade, depois eu fiz administração de empresas,
mas eu trabalhei na área jurídica durante 23 anos. Então, eu trabalhei dentro de uma corporação extremamente formal, né? E eu não tinha espaço para manifestar ali os meus dons, né, místicos. As pessoas, meus amigos, né, que conviveram comigo, poucos sabiam que eu trabalhava com oráculos. Eu, às vezes, eu fazia leitura para alguns amigos que sabe, não dá para contar numa mão, né? Eram pouquíssimas pessoas porque eu não falava. E, assim, para minha surpresa, a minha família abraçou o que era um sonho meu, era um ideal meu, tinha sido uma intenção minha. Eles abraçaram, eles falaram, não, vamos continuar. Meu marido falou, não, vamos continuar, nós vamos te ajudar. Mas, na época, eu trabalhava ainda no escritório, né? E, e eles me ajudaram, e assim, no ano que a gente desmontou, que a gente desfez, que eu desfiz a sociedade, 2 meses depois eu estava com a loja do Caldeirão montada, e foi tudo, vou falar para você, Tita, foi tudo muito mágico mesmo, sabe? As coisas aconteciam. Quando eu precisava de alguma coisa, eu conhecia alguém que tinha aquilo. Foi muito rápido, foi Era para muito ser. fluido. Era para ser. Na mesma época, eu abri mão do meu emprego. Tive, assim, veio em mim uma necessidade muito grande de viver a minha realidade mesmo, aquilo que eu vim realmente fazer. Eu tinha um sentimento de que eu tinha muita gratidão pelo trabalho que eu fiquei durante 23 anos, que deu a base de tudo que eu construí na minha vida, né? Honro muito as pessoas que me deram essa oportunidade, as facilidades que eu tive também lá dentro, as dificuldades também que me fizeram crescer. Se não fosse através das dificuldades, né, dos desafios que eu enfrentei, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje. E muita coisa você aplica hoje em dia também, né? Sim, sim. E um pouco antes de eu montar a loja, eu quis fazer um curso de administração, eu fiz uma outra faculdade. Meu marido fez junto comigo, nós fizemos. Eu lembro que na época a Carol estava se formando na faculdade e eu e meu marido também. A gente fez outra universidade, legal. né? Bacana, porque eu fiz a inscrição minha e dele, nem falei para ele, né? Olha só que coisa. Avisei ele, olha, amanhã você tem vestibular. Ele falou, vestibular do quê? Eu falei, a gente vai fazer uma faculdade. Eu não quero fazer Nossa, sozinho. e você já tinha a Bia e seu filho. É todo mundo, né? E mandou ver os dois. Os dois. Eu falei, eu quero ir, mas não quero ir Incrível. sozinha. Você vai comigo. E a gente fez uma outra faculdade. E a gente se formou no mesmo Caramba. ano que a Carol. A Carol estava fazendo a formação dela lá na Belas Artes. A gente se formou também junto. E logo em sequência já veio a loja. Então, acho que todas as coisas se interligaram, né? E eu acabei deixando assim, o escritório onde eu trabalhava e me dedicando 100% para a loja. Enquanto isso, obviamente, a Carol com a Bia tocavam, né? As minhas filhas tocavam e-commerce, a gente tinha um escritório, não tinha loja física ainda, a gente só tinha um escritório, e eu continuava trabalhando, fazia administração e ela, a parte mesmo do dia a dia, a rotina, né? As entregas, eram as meninas que cuidavam. Então a Elas também Caldeirão pegaram bastante. começou online. Virtual, online. Ah, Foi entendi. online. A gente tinha um escritório, eu montei um escritório, a gente tinha, eu aluguei uma casa, a gente fez um escritório, era um lugar super charmosinho, que eu queria que as meninas, né, eu sempre gostei muito de as coisas serem muito funcionais, de ser muito agradável. Eu acho que quando a gente lida com espiritualidade, com energia, tudo tem que ser muito agradável. Porque toda a energia que a gente vai emanar para os produtos, o cliente vai receber do outro lado, né? Então, eu queria que fosse algo agradável para elas, vão ter um espaço bacana, gostoso, bem funcional. Só que eu ia para lá, meu, eu não queria sair de lá, né? Eu falei, eu vou ter um problema sério, porque eu não quero mais trabalhar onde eu estava, né? Eu não queria mais trabalhar onde eu estava, eu queria ficar lá no escritório, cuidando das coisas, era gostoso ficar ali. Poxa, ficar com os meus filhos, eu trabalhei tanto minha vida inteira, eu não tinha essa oportunidade de ficar com eles, né? E trabalhar com eles naquilo que eu amava, junto com eles, Com pô, ele. era o que eu sonhei minha vida inteira, né? E aí, quando a gente montou a loja física, eu pedi o desligamento da empresa, né? E, assim, foi uma transição para mim muito importante e foi muito bom. Assim, foi muito bom. Agradeço muito o que aconteceu. Tenho muita gratidão por todos que passaram lá na minha vida no trabalho, os meus chefes, os meus superiores, os meus colegas,
os meus subordinados, todo mundo, né? Porque foi muito gratificante tudo que eu construí, mas trabalhar no Caldeirão, trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito, conhecer as pessoas que eu conheci através da loja, o círculo de amizades que eu fiz, pessoas que agregaram tanto na minha vida e que acreditaram tanto no meu trabalho, não tem preço. Não tem Eu acho mesmo. que a bênção dos deuses caiu sobre mim assim através de pessoas. E eu acho que isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer mesmo. E aí a loja aqui no Tatuapé você construiu não tem muito tempo, né? 3 anos. A loja tem 3 anos no Tatuapé. Foi muito bacana. Foi uma grande oportunidade. Quando eu falo as coisas, parece que elas aparecem nas nossas mãos quando a gente trabalha com magia. Por isso que eu falo, ouvir os sinais, né? E Uhum. eu sempre fui uma pessoa que eu não deixei as oportunidades passar. Eu fui muito atenta aos sinais, né? E quando a coisa vinha muito repetidamente para mim, eu sabia que era alguma coisa que eu precisava fazer. Uhum. E foi muito bacana, né? Porque hoje está todo mundo lá, meus filhos estão lá, estão aprendendo, estão crescendo dentro da jornada mágica deles, é visível o Uhum. quanto eles estão se empenhando em conhecer, em estudar e praticam. E eu fico muito orgulhosa, né? Eu sou uma mãe meia, né? Eu sou muito Deméter. Mas eles são muito incríveis, né? Cada um tem um Eu tenho, talento. eu tenho uma energia de Deméter muito forte em mim, né? Eu tenho esse orgulho deles, assim, eles são muito dedicados, Tita, Hum, muito dedicados mesmo, não seria nada sem eles. que incrível. E o seu marido também trabalha junto com você? Também, ele está lá agora administrando, porque eu não tinha condição mais de administrar sozinha, Uhum. né? Uhum. Ele veio há pouco tempo e está com a gente lá também uma diferença muito grande, porque agora eu consigo ficar mais a parte de criação. Eu não fico só na loja, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com outras vertentes também. Sou terapeuta holística, integrativa, eu sou taróloga, dou aula de tarô, pretendo trazer outros cursos, trabalho com círculo de mulheres, faço leitura de registros acásticos, eu não paro de estudar, Tita, eu amo Hoje estudo. eu liguei para ela e falei assim: você não tá cansada? Tá na hora de dar uma descansadinha. A pandemia veio para você e você se virou, né? Tipo, não teve nenhum momento da sua vida assim nessa caminhada que você falou assim: ai, acho que isso aqui não vai rolar. Porque parece que tudo vem na sua mão e você já, pá, faz acontecer. Olha, eu passei por grandes desafios. Na bruxaria, para mim, não. Eu tinha muita certeza que era aquilo que eu queria. Na minha espiritualidade, eu nunca tive esses desafios. Tive de outras formas, né? Em outras situações, mas não dentro da minha espiritualidade, não. Né? Eu tive com relacionamentos, às vezes com decepções com pessoas, Uhum. mas não, com isso não. Eu sempre fui muito firme mesmo, né? Naquilo que eu queria, era aquilo que eu queria, e as pessoas podiam falar para mim, olha, não é isso. Eu falava, não, mas para mim é. É E a assim que eu pandemia, gosto. porque você tinha acabado de abrir a loja, praticamente, vai. Era recente. E aí Fazia um ano, mais ou menos, mas você já tinha a loja online também, mas até loja aí, online. mas você conseguiu. Olha, a gente conseguiu. Eu falo que criatividade é tudo, né? É. E eu gosto muito do processo criativo. Eu adoro criar. Eu falo para as pessoas, fazem a parte burocrática, deixa a minha mente criar. Sim. Eu consigo, eu vislumbro coisas e eu trabalho muito meditação, né? Visualização, meditação guiada. Eu trabalho muito magia psíquica, porque eu acho que trabalha bastante meu mental nesse sentido. E eu com a Carol trabalhamos essa questão da criação de produtos. Eu Uhum. gosto muito de trazer coisas inovadoras, eu gosto de trazer coisas que são úteis no dia a dia dentro da magia, coisas que eu sinto dificuldade. Eu Uhum. fico, às vezes, estou fazendo um ritual, eu falo, putz, se eu tivesse isso, seria legal. Eu já anoto. Para Processo mim, aquilo lá já vira um criativo é no projeto. meio do ritual. Às vezes, no meio do ritual. Então, para mim, já às vezes, eu falo, putz, se eu tivesse aqui isso, pô, se eu tivesse na roda do ano aqui, pô, se eu tivesse. Aquilo já vira para mim uma ideia e eu já Uhum. marco. Nos rituais, eu tenho muitos insights. Então, eu gosto muito de fazer por conta disso. A Carol também. A Carol começou a desenvolver mais isso também dentro dos processos de rituais dela, de conexões dela. Ela canaliza algumas coisas também, eu também. E aí eu coloco no papel.
e a gente transforma lá a ideia no produto, faz um protótipo. Eu gosto muito de trabalhar esses lançamentos nas caixas da Magic Box, ouvir os feedbacks das pessoas, que para mim é muito importante, tem que fazer um sentido para elas, Total. né? E aí, quando tem os feedbacks bacanas, que eu vejo que as pessoas gostaram, aquilo vira um produto na loja, né? E a E aí gente trabalha fica o lá mesmo. projeto. Entendi. A gente Então trabalha o você projeto. seleciona mais nesse sentido. O pessoal curtiu mais aquele produto da Box, aí você coloca ele solto na Isso, loja. a gente tem vários projetos em andamento. Eu gosto muito de trabalhar projetos. Eu acho que a questão de personalidade e de identidade é muito importante, né? Eu já estou falando agora de uma visão mais empreendedora, Porque você é né? muito boa de negócios. Tem a criatividade, mas a gente Gosto, vê que você manja de negócios. Tem que manjar de eu negócios. gosto, eu gosto. Eu acho que também veio um pouquinho isso da minha família, porque meu pai era comerciante também, né? Ah, Eu é. participo um pouco do comércio dele, então eu tenho um pouquinho disso. Mas eu gosto muito de processo criativo, né? Para mim, às vezes, conversando com um cliente na loja, eu presto atenção muito no que as pessoas falam para mim. Às vezes eu vejo uma dificuldade de que um cliente tem em encontrar alguma coisa. Aquilo para mim vira uma ideia, né? Então, eu gosto muito de trabalhar mais nesse processo criativo mesmo, né? De entender a necessidade da pessoa e se realmente aquilo é necessário. Porque eu não vou trabalhar com um produto que você vai falar para você não precisa disso para você ritualizar, a não ser que seja necessário mesmo, né? Eu acho que eu tenho muito em mim também essa questão da ética, né? Do bom senso. Uhum. E falando da loja, assim, você recebe pessoas o dia inteiro. Agora não tanto, mas logo vai voltar de novo. Mas você já recebeu muita gente. E aqui no Tatuapé, a gente sabe que tem. Eu acho que aqui no Tatuapé, que eu moro aqui desde criança, né? A região, né, da Zona Leste, eu acho que tem uma galera muito forte do kardecismo, né? O espiritismo e tal. Mas na sua loja você recebe uma galera assim de todas as tradições, ou até mesmo um curioso que fala assim: entrei aqui só para ver e tal, ou até gente que vai lá para te encher o saco mesmo, para ser grosso, assim. Já teve experiência? Grosseria, Tipo um não, ataque assim, tipo pessoas entrando não, fazendo alguma não. coisa. Não, não. Eu tive uma situação que foi bem, bem peculiar, né? Eu vou usar, vou roubar um pouquinho essa palavra Bem sua. diferente, né? Uma situação bem peculiar, que ficou na minha memória. Assim, eu recebo de todas as pessoas, né? Desde as pessoas que gostam de magia, que trabalham magia, que conhecem magia, até pessoas que estão iniciando, pessoas que são só esotéricas, querem entrar e comprar um incenso, né? Querem comprar uma velinha. Já tive de tudo. Mas eu tive uma situação que foi bem curiosa. Eu recebi uma cliente uma vez na loja e ela veio acompanhada, né? Foi bem no início da loja, assim, né? Eu sempre gostei de sentar com as pessoas, a gente sabe que a gente tem aquele banquinho na frente. É. Quantas vezes a gente sentou lá e bateu papo horas, né? Porque eu gosto de falar. Eu sou tímida, mas eu gosto de falar. E essa pessoa chegou acompanhada e uma entrou e uma ficou na calçada, quase na rua, né? Nossa! E a pessoa entrou, eu falei para a pessoa assim: a sua colega não vai entrar? Ela falou: não. Ela me acompanhou até aqui, mas ela é evangélica. Quando ela viu que a loja era de bruxaria, ela não quer pisar nem na calçada. Ai, meu Deus. Aí eu olhei para aquela pessoa e ela de costas. Eu falei: não, ela vai me conhecer. Aí eu fui na calçada, falei, convidei a moça a entrar. Ela falou que ela não podia pisar lá. Eu falei: não, eu te garanto que não vai te acontecer nada. Mas não julgue sem antes me conhecer. É, né? Né? Acho que é Não, não alguma coisa julgue. do mal, Da né? mesma forma que eu quero que você me escute, eu também vou te escutar se você tiver alguma coisa a me dizer. E ela entrou. Essa senhora entrou, ela sentou. Eu falei para minha filha, por favor, sirva um café para ela. Nós sentamos, tomamos café, nós ficamos 2 horas conversando. Não acredito. Não, eu acredito, eu acredito. 2 horas conversando. E assim, ela me perguntava as coisas, eu explicava. Ela pedia para eu mostrar não sei o que, eu mostrava. Por que tem essa estátua? Eu falava. Expliquei o que era bruxaria. Falei para ela que eu já conhecia a igreja evangélica, que eu também Uhum. não tinha nenhum problema. Se um dia se eu te convidar para ir, você vai, vou, não tem problema nenhum.
né? A minha crença é muito firme, mas se for para te agradar, assim como você entrou e fez essa Aham. gentileza para mim, conversamos. Ela falou para mim: olha, eu nunca imaginei que um dia eu ia sentar com uma bruxa, conversar com uma bruxa, dar risada com uma bruxa e gostar da loja de uma bruxa. Ela Então, eu acho que voltou? Ela volta às voltou vezes? outras vezes, voltou outras vezes. Vou falar para você, uma vez ela voltou e pediu para comprar um turíbulo e para eu ensinar ela a fazer uma defumação na casa dela. Tá vendo? Eu acho que, assim, é muito legal, sabe? Eu acho que o não julgar faz toda a diferença, né? Sim. De eu me... Assim, também tinha a minha questão de me expor ali, né? Mas eu acho que eu estava num dia bom também, estava Com inspirada certeza. naquele dia. É, Acontece porque sempre, né? Não é sempre que não acontece, é mas aquele dia sempre. estava. Aquele dia estava. Mas foi Dá muito uma virada. gratificante, né? Foi muito gratificante ali para mim. Foi muito bacana ouvi-la também. Aham. É uma Mas troca, tem né? uma troca. Mas acho que foi a situação mais assim inusitada que eu passei. Diferente. É, porque o Ah, teve pessoal. uma moça também que uma vez foi buscar um óleo, mas ela queria um azeite benzido. E tinham dado o endereço da loja para ela, mas ela acho que tinham procurado na internet uma unção, né? Aham. E achou na loja. Ela foi buscar um azeite de unção benzido, mas era também de igreja e não tinha nada a ver. Quando ela percebeu onde ela estava, que ela ficou a mula, né? Que ela não quis ficar. Ah, mas você, Mas tipo, mesmo a pessoa que né, não é do meio e tal, da bruxaria, entra na sua loja e não é nada assim, tipo, nossa, é uma loja bonita, né? É uma loja que não tem nada que vai, sei lá, não é aquele negócio que as pessoas entram e acham que vai entrar numa caverna obscura, vai ter uma bruxa. Não tem nada disso, né? Tipo, você entra a lá, bruxa atrás do balcão, mas tem, né? mas não vai estar lá com aquela luz. Não, as pessoas Não, não tem acham. nada Não, sensacionalista. então, porque muita gente vira para mim e fala assim, por exemplo, eu fiz vlogs na Convenção das Bruxas, vai. Muita gente de fora fala assim, eu fui na Convenção das Bruxas e achava que era uma coisa, eu cheguei lá não era. Tipo, ué, você estava esperando o quê? Que a gente andasse em volta, dançasse em volta do caldeirão pelada? Tipo, rituais. Eu falei, gente, não é assim, né? Esse negócio é coisa de filme, Hollywood. A gente tem as nossas peculiaridades, mas também, né, num evento, algumas coisas, nada a ver. Então, você vai entrar na loja, você vai ver uma loja bonita, bem decorada, não tem nada ali ofensivo. Então, assim, às vezes, se você tem um receio, não tenha, porque não tem nada a ver. É uma loja super bonita que você vai ser. É assim, o intuito de ser um caldeirão místico, primeiro do caldeirão é que existem muitos ingredientes desse caldeirão. Eu não sou só bruxa, né? Ser bruxa é uma das minhas faces, mas eu tenho muitas. Eu não preciso ser só uma coisa, né? Eu sou terapeuta, eu sou taróloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou Exatamente. aluna, eu sou professora, né? Então, tem muitas coisas em mim, né? Eu gosto de muitas coisas, né? Eu sou mística, né? Eu gosto de trabalhar com registros acásticos. Então, existe uma série de coisas que eu gosto de explorar, quero aprender, porque eu não quero ser uma pessoa limitada, Sim. né? E aí gera E eu assunto, conversa, trocas maravilhosas. então, por isso que eu acho que esse caldeirão tinha que ser místico, né? Porque eu acho que tem tantas coisas que a gente pode Exatamente. trazer, quantas pessoas a gente pode Uhum. conhecer, agregar, quantos conhecimentos a gente pode ter, a gente não pode se limitar, né? Eu não sou Uhum. limitada, né? Então, eu vou agradar alguns, não vou agradar outros mais tradicionais, né? Uhum. Vou agradar outros que são mais ecléticos como eu, e assim sou, né? Exatamente. Tenho 51 anos, eu acho que o que eu tinha que provar, eu já provei para mim mesmo, né? Sou extremamente ética com tudo aquilo que eu faço, que eu falo, né? Que eu passo, então eu acho que é nesse nível. A loja eu trabalho com muita seriedade. Então, todo mundo que for lá, né, que for buscar alguma coisa, a gente vai passar um conhecimento que a gente tem, que eu vivi, porque eu só posso passar para o outro aquilo que eu já cheguei em mim. Se eu não Uhum. cheguei em mim, eu não tenho como passar, né? Aquilo que eu não entender, eu vou ter humildade para falar, essa linha eu não trabalho, eu não conheço, né? Uhum. Mas, né, o que tem aqui é isso, dizem que é assim, eu sou muito, muito clara dentro
daquilo que eu pratico. Uhum. Agora a gente está vivendo um boom, assim, da bruxaria, né? Tipo, tá todo mundo muito ligado em bruxaria, principalmente a galera mais jovem, né? E você com mais experiência, qual o seu conselho? Tanto para essa galera e conselho para o pessoal que cria conteúdo. Eu acho que muito mais para quem cria conteúdo. Tipo, eu crio conteúdo, o Bruxedo cria conteúdo, várias outras pessoas criam conteúdo nas redes sociais em geral, assim. O que que você acha que precisa mais ser falado? Isso eu tô pedindo um conselho também como amiga. Tipo, o que que você acha que precisa mais ser dito para essa galera que tá começando, para essa galera que tá aí? Tipo, entrando nessa onda de bruxaria estética, bruxaria pronta, o que que você tem a aconselhar? O iFood da bruxaria, né? O iFood da bruxaria. iFood da É. bruxaria. Olha, Tita, eu acompanho as redes sociais, eu não sou, agora que eu estou começando a entrar mais nas redes sociais, né? Que eu tive aí uma assessoria de marketing que achou que eu Agora você tem o seu precisava. Instagram. Eu tenho meu Instagram, que eu estou trabalhando mais ele, com os conteúdos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou. Eu não gosto de me amarrar em nada, eu vou falar só de bruxaria. Não. Vou falar só de tarô. Não, vou falar de tudo que é o meu universo, né? Uhum, E já foi muito difícil para mim isso, porque eu nunca senti necessidade disso, uhum. né? De me expor ou de rede social. Mas eu acompanho redes sociais, acompanho você, acompanho os meninos do Bruxeiro, acompanho várias pessoas que têm conteúdos muito bons, que traz essa questão da inovação. Eu acho que a gente precisa também trabalhar um pouco a questão da inovação. O que eu percebo que falta um pouco é o trabalho da responsabilidade, as pessoas falarem que é um caminho de responsabilidade. Uhum. Não é tudo oba-oba, tudo festa, tudo feste, tudo pronto, porque não é pronto. Né? A gente estava conversando um pouco antes, eu já ouvi pessoas falando, eu estou me formando bruxa, esse ano eu pego o diploma. Ser bruxa não é ter um diploma, né? É você viver uma vida integrada, Uhum. né? À magia, né? É o Você dia a dia, praticar e né? É você uma vivenciar o vida. dia a dia, é de você entender como funciona essa energia, saber manipular de forma correta as energias, né? Uhum. Então, eu acho que falta um pouquinho da parte da ética e da responsabilidade. Às vezes eu vejo um Instagram, eu procuro, vejo, principalmente no Instagram da loja eu não cuido, quem cuida são as meninas, mas eu vejo muito conteúdo e às vezes me entristece um pouco. Até fiz uma postagem sobre isso, sobre as matérias copiadas. Né? Você percebe que às vezes as pessoas não têm aquele conteúdo, não sabem sobre aquilo, mas precisam, dentro de um protocolo que a rede social exige, postar Uhum. algo, É. né? Ter likes, Uhum. aparecer, e acaba pegando conteúdo de outras pessoas, né? Copia a ideia de outras pessoas, não trabalham a sua individualidade, não colocam a sua visão sobre o fato e não conhecem, não colocam algo que elas vivenciam. Não tem a prática da pessoa ali, né? Tipo o A prática da estilo. pessoa ali. E eu gosto de ver pessoas que às vezes se arriscam e falam, mesmo que às vezes falam aquilo que as outras pessoas não querem ouvir, mas tem uma individualidade ali, tem Uhum. a vivência dela. Teve a E eu acho que falta experiência, isso, né? tem a experiência dela. Não Uhum. importa se está no começo da caminhada, Não não importa importa, se está no meio da caminhada, se já está numa caminhada longa, que já tem uma certa experiência. com certeza. Tudo é válido, todos nós passamos pelo mesmo caminho, de formas diferentes, com experiências diferentes, mas assim, quando a gente conversa e troca, a gente percebe que a gente tem muito em comum. Total. Né? Então, eu acho que falta um pouquinho isso, um pouco mais de seriedade e, assim, identidade. Eu acho que precisa existir uma identidade para a gente não rotular todo mundo da mesma forma. Né? Exatamente. Nós Para não ficar somos todos parecendo que é um iguais. manual, né? Só um manual. Nós temos que seguir aquele padrão. Se estiver fora daquele padrão, nós estamos errados. Esse conceito do certo e do errado, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse conceito do certo Uhum. e do errado. Mas aquilo que faz sentido para mim e aquilo que não faz sentido para mim. Aquilo que me deixa realizado e aquilo que não te deixa realizado, Uhum. né? Mas é o que eu falo bastante para o pessoal aqui no canal. Eu falo para o pessoal,
tem muito de, ai, mas fazer isso, ai, como que faz isso? Como eu descubro isso? Mas como eu coloco. Gente, eu posso até falar o caminho para você, mas é o que você falou, o seu caminho, quando você começar a trilhar ele, vai ser diferente do meu. Então não adianta eu ficar te dando conselhos a milhares de dicas e não sei o quê, e você querer fazer aquilo exatamente do jeito que tá ali. Não, aquilo ali é um conceito e você vai experimentar e vai ver o que, Tá, vai ter que experimentar, tem que é para fazer. ver, né? O que que você Eu, acha, o que que você sentiu, se você tá confortável, se você não está, né? eu acho que eu sempre falo que a maneira mais fácil de a gente identificar a nossa forma de trabalhar dentro da magia é sentir. Hum, O sentir está muito atrelado às energias e aos rituais. O que que você sentiu? Você não sentiu nada? Então não tinha ali intenção e não tinha poder, né? Eu acho que o sentir é toda é o que faz o diferencial. A sim. gente precisa desenvolver essa habilidade de sentir. Uhum. Sentir as energias, sentir ao redor, sentir o invisível, sentir o seu próprio poder, sentir o ritual, entrar num local e estou sentindo algo estranho. Não é que aquele local não seja bom, mas não tem afinidade com a minha energia. Então, essa diferença do sentir dentro da magia é o que a gente desperta em nós e a gente amadurece, Uhum. refina, lapida. O sentir é importante dentro da magia. Eu sentir tudo, eu vou sentir a natureza, eu vou sentir os elementais, eu vou sentir as forças, eu vou sentir as divindades, vou sentir ali um círculo traçado, eu vou sentir um feitiço lançado. Eu acho que é essa a diferença. Uhum. Enquanto a gente não lapida esse sentir, a gente tem dificuldade mesmo, tá? Porque Mas é é o que eu falo, o que percepção, que né? você sentiu? Quando muita gente vai lá e pergunta para mim assim, olha, eu fiz isso, isso, se eu fiz errado, para mim não existe certo e errado. Eu falo, o que que você sentiu? É. Aí a pessoa fala, ah, eu senti que foi legal. Então tá tudo certo. É isso, é o sentir, é o quanto você coloca dentro do seu sentir, a sua intenção ali. Uhum. É, com certeza. E é a caminhada individual de cada, é de vocês. Vocês vão seguir vocês vão seguir, vão trilhar e vão ver que aquilo faz sentido. Às vezes vocês vão entrar para bruxaria ou para qualquer outra tradição e ver que aquilo não te completa, aí você vai buscar outras coisas, ou às vezes você vai pegar um pouco de cada um e vai fazer com que a sua espiritualidade seja nutrida por todas esses estudos, esses rituais. Às vezes, ai, Tita, eu não sigo a roda, eu não sigo não sei o quê, não abro não sei o quê. Não tem problema nenhum. Você não tem obrigação de fazer o que outras pessoas fazem ou os bruxos fazem. Muita gente fala sobre isso na internet, né? Cria conteúdo sobre isso, porque é um conteúdo que o pessoal divide, porque é um conteúdo legal, porque tá aí, tá na história, tá na prática e etc. Mas você tem que ver o que, que fala com você. Se é isso que você sente bem fazendo, legal. Se você quer seguir a roda sul, a norte, não importa. É experimentando que você vai entender. Por isso que a maturidade é importante. Você vai experimentar tudo isso ao longo da sua vida. Você vai ter N experiências, você vai conhecer milhares de pessoas do meio, fora do meio, você vai sentir várias coisas, você vai vibrar muitas coisas, e aí a sua caminhada você vai ver que ela vai evoluindo, e quando você chegar num certo ponto, é o que a Rê falou, ela sentiu aquela vontade, aquela energia, aquela fase de ser individual, de ter mais a individualidade dela e caminhar mais solitária. Às vezes isso vai acontecer com você, às vezes vai acontecer o oposto. Às vezes, depois de tanto tempo solitário, você vai querer ir para grupos, sei lá. Mas vivam, vivam a magia de vocês e não dos outros. O conteúdo que a gente cria é para todo mundo, mas não é para vocês seguirem à risca tudo que está sendo. Tipo, é o que a Rê falou: experimentem para ver se isso faz bem para você ou não. Entendeu? Não sigam só porque tá na moda, porque é estética, entendeu? Às vezes você, sei lá, tipo, todo mundo vende aquela bruxa que usa preto e não sei o quê. Ah, mas eu não gosto de preto. Então não usa preto. Você pode usar rosa se você quiser, tá tudo bem. Sabe? São coisas tão simples, mas eu entendo muito a geração mais adolescente e tal, porque isso faz parte, né, da adolescência. Isso faz parte, a estética faz, você se achar num grupo faz, é normal. E a gente também que já está mais
trintona, 40, 50, 60, não importa a idade. Cinquentona, né? A gente também já está numa certa... A gente está numa fase diferente, mas a evolução espiritual é completamente diferente, assim, caminha em outro nível, assim. Então, é uma prática diária, faz parte de uma filosofia mesmo, é a sua vida, né? A sua prática tem que estar ali diariamente, né? Que nem a Rê falou, não é assinar um diploma, eu fiz um diploma, agora eu sou bruxa. Não, tem que ser, você é. Ofício, né? É ofício. Você tá ali diariamente e não é nem algo que você sinta na obrigação de fazer. Ai, tem que fazer esse ritual. Ai, a divindade tem que ir lá, não sei o quê. Não pode ser assim. Você tem que gostar de fazer, você tem que estar, né, ali, tipo, ai, que delícia de fazer isso. Não pode ser uma obrigação, né? Rê, eu acho que é isso. Ai, olha só você, viu? Porque sempre é aquilo, se a gente deixa, realmente sai falando A e gente não para mais. fica horas, não, a gente fica 4, 5 horas ainda, não Nossa, dá pra gente gente, estender é muito. muito. Eu e a Rê, a gente começa a falar e é sempre... Parece que é muito sério, né? Mas às vezes a gente fica o dia inteiro rindo. Só bobeira, meu Deus, só bobeira. Muito bom, é muito bom. É muito Carinho. legal. Não, sempre. E a Carol, para quem não sabe, é a filha da Rê que ela falou, é a que faz as ilustrações A do... Cati Arte, né? Ela que faz as ilustrações do Oráculo das Intenções. A maioria das coisas que vocês recebem em casa, dos produtos, tem as ilustrações da Cá. Mas eu vou deixar os links todos aí na descrição para vocês seguirem. A Cá também entende super de cristais. Ela já deu uma entrevista para mim, então vale super a pena também seguir a Carol. Rê, muito obrigada por você ter Eu aceitado. agradeço, Eu muito espero obrigada. que te inspire a aparecer mais. Você já começou com o Instagram. Eu espero que você comece a fazer uns stories, a falar mais, porque eu acho muito importante a sua fala, o seu discurso. Eu acho que falta muito. É o que eu É a minha experiência, é a minha vida, é a minha jornada. acho muito E como importante. outras pessoas, eu também tive muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas inseguranças, que é normal, né? Isso passa com o tempo, a gente vai criando aí a nossa identidade dentro do processo iniciático, né? Dentro da magia. E a gente vai criando os nossos protocolos. Eu acho importante a gente ter os nossos protocolos. Eu tenho os meus, eu trabalho muito as questões lunares, eu sempre falo para as pessoas, é um conselho final que eu vou dar. Trabalhem as fases lunares, porque é onde a gente tem um processo de autoconhecimento profundo, porque a lua mexe muito conosco. E a gente compreender quando e como trabalhar nas fases é muito importante. Eu tenho um altar lunar e eu respeito muito as fases da lua. Então, eu tenho um cronograma lunar, que eu faço as minhas programações e os meus projetos dentro dessas fases lunares. Eu sempre trabalhei assim, desde o momento que eu comecei a trabalhar essas lunações, os meus ciclos internos começaram a ficar mais equilibrados, e eu percebi que as minhas emoções também estão muito atreladas Sim. às fases E, lunares. gente, você tem do útero ou não, tá? Você não Exatamente, importa. tendo útero ou não. E sendo mulher ou não, Ou tá, não, gente? isso. Mexe com todo Você mundo. começa a prestar atenção mesmo. E é muito bacana porque a gente consegue perceber que nós estamos inseridas no biorritmo da natureza. Né? E quando a gente se sente inserido, a gente entra no fluxo natural das coisas. Total. Aí isso serve tanto para as fases lunares quanto para a roda do ano. Né? Estar inserido nas estações do ano é muito importante. Nós fazemos parte dessa teia natural, nós fazemos parte dessa criação natural. Então, isso é magia, né? Então, a gente percebe como funciona em nós e quando a gente vê, quando a gente desperta, nós estamos vibrando exatamente como está vibrando o nosso ambiente, o nosso habitat, né? E é muito bacana isso. Isso faz parte da magia. Isso é ser uma bruxa, tá? É ter essa percepção e trazer o que é natural para o nosso dia a dia, viver, né, num fluxo natural. É isso que a gente precisa aprender.
que hoje em dia isso se... Sei lá, Perdeu, antigamente né? as pessoas seguiam muito isso. Antigamente, Nossos antepassados antigamente. tinham. É, e hoje em dia a Passados viviam assim. gente, tão ocupado com tantas coisas, a gente não canaliza mais nada, né? A gente parece que vira uma pessoa oca. Não, não quer. Automática, né? A gente É, vive uma vida automática, né? A gente precisa sair desse automático e voltar para o natural, né? exatamente. Eu acho que a gente está fazendo um caminho inverso agora, Uhum, né? E eu acho que é esse caminho inverso que todos nós precisamos fazer e ter essa consciência. sim. Que tudo acaba melhorando num coletivo, né? Se a gente faz isso Sim, sim. individual, num coletivo isso também melhora. Então é isso, Pips. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Encham o saco da Rê lá no Instagram dela, que é o Arcano Zero, né? O É o Arcano Arcano Zero. Zero, que é ela que mexe lá, então vocês podem mandar mensagens para ela. Quem quiser também marcar, fazer parte das turmas dela de tarô, procurem saber também lá no site, ou com a Rê direto lá na DM. Quem quiser também fazer parte da Magic Box, que a gente sempre fala aqui, das assinaturas. Gente, tá tudo aí. É só perguntar que o pessoal corre para atender vocês. Rê, mais uma vez, obrigada por você ter Obrigada, dado a Tinta. entrevista. Obrigada. Você é uma querida. Você Só também, você né? para fazer isso comigo, né? Mas tudo bem. A gente consegue, né? De vez em quando a gente. O povo acha que eu não sou simpática, mas eu sou super. Só com quem eu quero. Você é sempre simpática. Ah, é. Então, gente, é isso. Quem gostou, deixa um joinha. O pessoal que tá aí na estreia, um beijão para vocês. Vocês são muito incríveis. Quem quiser se inscrever aqui no canal, faça isso. Tem várias outras entrevistas que eu já fiz com uma galera. Vou deixar nos cards para vocês acessarem, para vocês também assistirem, certo? Então, agora até a próxima entrevista.